Olá, mulher! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Eu não sei mais nem como começar o vídeo. Na verdade, já faz tanto tempo que eu não faço vídeo aqui pro canal que eu desaprendi. Eu falei até esses dias lá no meu Instagram sobre isso. Gente, eu não apareço aqui já faz tanto tempo, não sei mais como faz. Mas eu decidi fazer esse vídeo pra explicar pra vocês por que eu sumi, por que eu não tive uma frequência que eu sempre ficava prometendo pra vocês todo ano. Não, esse ano vai ser vídeo toda semana, enfim. E eu não consegui cumprir. E eu vou estar explicando aqui pra vocês tudo o que aconteceu aí nesses últimos 2, 3 anos da minha vida, de uma forma mais resumida, para que vocês entendam por que eu sumi. Primeiro, eu quero desculpar aqui por toda a minha ausência durante esse tempo, mas eu não tinha como vir aqui, porque sempre quando eu não estou bem mentalmente, tipo 100% bem e tal, eu não gosto de fazer nada, sabe? Porque daí parece realmente que é algo forçado, que é algo que não sou eu. Então eu não conseguia mesmo produzir conteúdo nem pra cá, nem pro meu Instagram, tanto que eu perdi diversos seguidores, mas isso não é o caso, nem me preocupo com isso. Mas eu fiquei muito tempo desmotivada, sabe? Parecia que eu tinha me perdido, assim. Eu ficava buscando aquela Lola de 2018 e parecia que eu não ia mais encontrar ela, sabe? Porque eu fiquei realmente muito mal durante esses últimos anos, eu não tava bem, eu não tava 100%. Então, não adiantava nada eu fazer vídeo só por fazer, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas de uma forma 100% real, sabe? Quando eu tô 100% ali, que eu dou o meu melhor, assim, sabe? Então eu via que não tinha possibilidade de eu estar fazendo isso. Eu já tinha feito um vídeo aqui pro canal, 2019, se não me engano, com o mesmo tema, porque que eu tinha sumido, né? E nesse vídeo eu explico que eu sumi por conta da separação dos meus pais, que isso me afetou bastante, levou vários meses. Eu não consegui também ficar muito bem emocionalmente na época, por isso que eu sumi um pouco. Eu ficava negando pra mim que o divórcio deles era alguma coisa tranquila, que não era nada demais, eu não aceitava o que eu estava sentindo. Eu ficava negando aquilo como se fosse algo totalmente tranquilo de se lidar, mas interiormente não estava sendo uma coisa tranquila, sabe? Eu queria que fosse, mas pra mim não estava sendo. Então eu acho que essa parte da negação foi muito ruim, porque depois que eu fui me tocar e falar assim, tá, por que eu estou negando isso? Eu tenho que me permitir sentir tudo isso mesmo que eu sofra. E foi no final, isso foi final de 2019, então até 2019, assim, tipo, no meio até junho, julho de 2019, estava tudo ok. Aí aconteceu esse processo todo. Pra quem tem pais separados, principalmente depois de uma fase adulta, né, é um pouco complicado, principalmente quando envolvem irmãos e tudo mais. Então, aí o que aconteceu nisso tudo? Eu fui morar com a minha mãe, eu e o Fê, né? Eu, o Fê, ela e o meu irmão, até 2021, né? Até ano passado. A gente morou todos juntos. Ela ficou casada com meu pai por 25 anos, então pra gente aquilo tudo era uma coisa muito nova. Eu comecei a morar junto com o Felipe, então também foi uma coisa que eu não sabia como que iria ser, né? Apesar da gente já estar juntos faz muito tempo, né? Já vai fazer esse ano 13 anos, a gente nunca tinha morado junto. Então eu não sabia como que iria ser essa vida de casados, digamos assim. E nessa outra casa, como vocês já sabem, inclusive acho que não tem tour da casa aqui no canal, mas tem tour acho que pelo nosso cantinho lá da outra casa. Nessa outra casa tinha uma edícula na parte de trás, então eu e o Fê ficávamos lá, era como se fosse o nosso cantinho lá. Então pra gente foram coisas muito novas, né? Principalmente eu acho que pros filhos, né? Isso afeta muito. Mas enfim, mulher, a vida andou pros dois, tanto que meu pai hoje está casado e tudo mais. Tanto que muita gente me perguntava sempre, não, Lula, por que você não faz mais vídeo com sua mãe? Por que ela não aparece mais tanto e tudo mais? Porque realmente, assim, as coisas mudaram muito. Quando a gente foi pra aquela outra casa, eu tive que fazer coisas que quando eu morava com eles, eu não precisava fazer. Eu virei dona de casa, mulher. Tive que aprender a cozinhar. Apesar de saber bem pouco sobre, eu aprendi a fazer coisas de casa, sabe? Eu tive que aprender a lidar com essa nova Lola e com essas novas coisas que eu tinha que fazer no meu dia a dia.
E eu tenho 6 bichos, então eu tenho que cuidar deles, e isso toma uma boa parte aí do meu dia. Tiveram várias coisas que eu tive que adaptar no meu dia a dia, que eu não tinha antes. Quando a gente foi para essa outra casa, a minha vida financeira mudou também. Por que eu digo isso? Porque a gente pagava aluguel, né, nessa outra casa, dividia as contas com a minha mãe, né, durante esses anos todos que passaram. Foi tudo muito diferente, né, porque antes eu não precisava, tipo, eu praticamente guardava tudo que eu ganhava, né. E a partir daquela data, a partir daquele acontecimento, eu tive que botar a mão no bolso e começar a investir nessas coisas, né? Então, pra mim também, eu tive que saber lidar de uma forma melhor com as finanças e tudo mais. Quando eu morava com eles, era totalmente diferente. Eu sou uma pessoa que eu já me analisei e eu gosto muito de rotina e eu gosto de coisas que eu já estou acostumada. Então, quando acontecem coisas novas, tipo rotinas novas, mudança e tal, isso de certa forma me afeta, porque daí eu tenho que me acostumar de volta com isso tudo, sabe? Eu sou muito apegada nas coisas meio que do passado, sabe? Como ascendente em câncer, né? Isso explica por que disso tudo. Então, eu me analisei e eu vi que eu sou muito apegada a coisas do passado, que me lembram coisas boas, memórias, enfim. Então, para desapegar, levou um certo tempo. O processo de separação dos pais é bem complicado e atinge diretamente os filhos, né? Principalmente se não foi feito de uma forma amigável, digamos assim. E daí aconteceu isso tudo, vida nova, hábitos novos, rotina nova, né? Eu tinha que me preocupar com coisas que eu não precisava antes e foi bem diferente. Ainda estava fazendo diversas fotos para diversas lojas, trabalhando bastante como influenciadora e tudo mais. E aí veio 2020. E 2020 foi um caos, né, mulher? Eu sei que acho que foi um dos anos mais difíceis para todas as pessoas da humanidade, porque a gente teve que ficar enclausurado em casa, a gente tinha que dar um jeito de pagar as contas, muita gente ficou sem emprego, foi demitido, enfim. E pra mim foi um acúmulo de muitas coisas, porque eu fiquei nesse processo de negação, de que tava tudo bem comigo e com a minha saúde mental, com isso tudo que tinha acontecido, então eu já tava nesse processo, achando que eu tava bem, mas eu não tava, e daí veio a pandemia. E o que a pandemia trouxe com isso tudo? Como vocês sabem, muitas lojas fecharam, né, tiveram que fechar e tudo mais, então eu praticamente perdi todas as parcerias que eu tinha na época. Eu fiquei acho que com 2 só, se não me engano, na época. Então tudo o que eu ganhava, tirando foto pra lojas, fazendo divulgação e tal, foi perdido. E o ruim é que naquela época, nesse ano, não tinha previsão de quando que ia parar, de quando que a gente ia ver um fim daquilo, entende? Pra mim, foi muito desesperador, porque eu falava assim, tá, qual que é o meu plano B? Que agora, o que eu vou fazer? Nenhuma empresa tava querendo contratar influenciador, porque tava tudo fechado, tava tudo, né, cortando gastos e tal. E eu não cheguei a falar, que eu tava muito mal, que eu tava desesperada, entende? Eu não cheguei a falar isso. Então, eu fui guardando muitas coisas pra mim. Além disso tudo, eu fui guardando. Foi me afetando, mas agora afetando a minha saúde mesmo. Não só a mental, mas a saúde mesmo. Começou a me dar gastrite nervosa, começou a me dar refluxo, começou a me dar paralisia do sono, coisa que eu nunca tinha tido, por conta dessa ansiedade e desse desespero que me deu nessa época, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E daí, eu querendo ou não, eu me sentia pressionada, porque eu queria aparecer, sabe? Queria aparecer aqui, queria aparecer lá no Instagram e tal, mas eu sabia que não ia ser uma forma natural, sabe? Que não ia ser algo aquela Lola de sempre. Então, saber que eu não tava aparecendo, de que eu não tava produzindo conteúdo nenhum, de que eu não tinha praticamente mais renda, de que eu tava negando algo que eu tava sentindo dentro de mim, foi uma loucura. Por isso que eu falo assim, que acho que foi o ano mais difícil da minha vida, porque eu tive que saber lidar com muitas coisas minhas,
sabe? Que eu nem sabia que existiam. Foi um processo bem dolorido, digamos assim, mas um processo que me fez também evoluir muito, amadurecer. E daí eu tentei buscar, a gente tentou buscar uma saída, né, pra gente ter uma renda, né, porque a gente precisava pagar a conta. E eu realmente fiquei frustrada, porque vocês sabem que o Instagram não é nem 50% do que ele era antes, enfim, todas essas coisas que vocês já estão carecas de saber. E eu meio que me frustrei, assim, por conta dessa parte de ser influenciadora mesmo, sabe? Parecia que eu dava o meu melhor e nunca era bom. Marcas, empresas e tudo mais pareciam que não te valorizavam o tanto que a gente merecia, sabe? Eu fui me frustrando cada vez mais e já me deparando com essa situação nova de que muitas marcas, muitas empresas, lojas e tal não tinham mais como pagar influenciador e investir nisso, né? Daí foi que eu comecei a entrar para outro mundo. Surgiu para mim o famoso marketing digital, né? Muita gente tem trauma, tem ranço dessa palavra. E eu tinha muito ranço. Eu falava, ai meu Deus, de novo isso e tal. Mas eu me vi muito sem saída e eu não tinha mais o que perder na época, sabe? Eu não tinha mais. E daí eu falei assim, cara, eu vou tentar entrar nisso aqui e vou ver o que vai dar. Aí entrei pro marketing digital sem expectativa nenhuma, entendeu? E isso foi muito bom porque tem vezes que a gente bota uma expectativa muito alta em algo e você se frustra porque não acontece nada daquilo que você imaginou. E eu me surpreendi, assim, porque eu entrei pro marketing já no segundo mês, assim, eu já comecei a faturar o dobro do que eu faturava tirando fotos e ganhando a grana que eu sempre ganhei com as minhas coisas da internet. E daí eu fiquei, tipo, passada porque eu fiquei assim, cara, por que eu não entrei nesse negócio antes, sabe? Porque eu tinha ranço, porque eu tinha um certo preconceito a esse mundo, porque infelizmente tem muita gente que só quer passar a perna nos outros e a gente acha que esse mundo é só isso, é 100% pilantragem, que não funciona, enfim. Eu tinha essa visão, até entrar. E daí, entrando, eu vi que era uma coisa totalmente diferente, entende? Eu vou depois fazer um vídeo voltado só pro marketing digital, falando mais como é que é esse mundo, blá blá blá, pra que vocês conheçam também, caso vocês não conheçam. Só pra resumir. Aí eu comecei trabalhando como afiliada de outros produtos, enfim. Daí eu resolvi criar os meus próprios produtos depois, né? Que foi o meu curso de make, que ainda até hoje eles estão ativos, todos eles, né? Porque foram projetos, sabe? Foram projetos muito bem pensados, muito bem elaborados. Era tudo ou nada, entendeu? Que colocar toda a minha sabedoria, tudo que eu sabia nestes treinamentos, sabe? Eu coloquei todo o meu conhecimento nessas coisas. E todo o amor, toda a minha paixão, tudo que eu sei estão dentro deles. Eu resolvi criar os meus próprios treinamentos no final de 2020, né? Quase virando ali 2021. Então, 2020 foi um ano penoso pra mim, foi um ano difícil. Teve muito mais baixos do que altos, né? E acho que não só pra mim, mas pra muita gente. E daí 2021 foi um ano que eu tive mais esperança de ser um ano melhor, sabe? Mas a gente viu que daí a pandemia perdurou 2021 também, por um bom tempo. E eu não podia ficar contando com isso, que uma empresa me pagasse, que uma empresa acreditasse no que eu fazia. Eu não podia ficar esperando. Então eu tinha que fazer algo por mim, algo que eu fizesse a minha grana no final do mês. E que eu não ficasse preocupada, sabe? Porque você como influenciadora, como algo assim, você não tem um salário fixo. Então você tem que estar sempre ali correndo atrás de estar conseguindo grana no seu mês. Então você não tem uma coisa fixa, não tem uma coisa estável. Eu tinha que parar de sofrer fazendo com que outras pessoas me vissem e tal. Em 2021 eu percebi também, me dei conta de que eu não poderia ganhar a minha vida sendo influenciadora mais. Porque a gente sabe que os grandes influenciadores hoje que vivem disso são pessoas bombadas, que já foram pra não sei aonde e tal, todo mundo conhece, enfim. E não tem esse problema de entrega, porque já tem muito seguidor. Então, mesmo que entregue pouco, atinge muita gente, né? Não é o meu caso e de muitas outras pessoas. Então, ali 2021 foi um processo de
autoconhecimento também. A gente abriu empresa e tudo mais. Então, eu tive que me ver de uma outra forma. Antes eu me via Lola, não sei o que, de 2017, 2018, que foram os meus áudios, assim. E daí eu via os meus vídeos e eu falava, meu Deus, parece que eu não sou mais essa pessoa, sabe? Eu via, assim, os meus vídeos e eu falava, gente, cadê essa pessoa? Será que ela tá aqui dentro ainda? Porque eu passei por tanta coisa durante esses anos que parece que eu não tinha mais aquela felicidade, aquela vontade de viver, aquela espontaneidade. Parecia a minha luz, de certa forma, tinha apagado. Mas enfim, mulher, foi um ano também difícil, né? Não tão quanto foi 2020. E foi um ano que eu tive que ir aprendendo novas coisas, né? Me remodelando, digamos assim. E também não conseguia aparecer com aquela frequência que vocês conhecem, que eu sempre apareci nas redes e tal, nem pensar, porque também eu estava nesse processo, né? Que pra mim foi doído de uma certa forma, né? E eu não tava 100%, porque até eu me acostumar com isso tudo que tava acontecendo, pra mim levou um bom tempo. Aí em 2022 a gente já tava com o marketing, com os nossos cursos dando super certo, graças a Deus. E a gente conseguiu a nossa casa, e tanto que este vídeo eu estou fazendo na nossa casa nova e tudo mais. Eu quero até depois fazer um tour aqui para que vocês conheçam e tal. Então foi uma bênção, assim, a gente ter vindo pra cá no começo de 2020, acho que foi fevereiro desse ano. Foi um ano também de transformações, mas esse ano teve coisas muito boas pra mim, assim, porque eu consegui coisas que eu jamais imaginei que eu ia conseguir. Eu duvidava muito da minha capacidade de conseguir fazer outras coisas. Quando abriu, assim, os meus olhos e a minha mente, assim, percebi que eu conseguia fazer outras coisas, que eu não podia ser resumida só a aquilo. Digamos, eu tenho novos hábitos, eu tenho uma nova rotina, né? Porque querendo ou não, mulher, já tô com quase 30. Eu chego nos lugares assim, e quando que vem o filhinho? Tá nesse nível. O que me deixou mais feliz foi que neste ano de 2022, agora depois da metade desse ano, né, depois de julho de 2022, parece que eu reencontrei aquela Lula, sabe? Agora eu tenho vontade, eu me sinto motivada pra falar com todo mundo que me segue, com quem permaneceu comigo ali mesmo, né? Principalmente nos momentos mais difíceis ali, que eu não conseguia estar presente. Pra mim, assim, foi o maior presente, porque parecia que eu não ia encontrar mais. Tava com um vazio tão grande dentro de mim que parecia que eu não ia encontrar mais. E de um tempo pra cá eu me senti tão renovada que eu falei assim, cara, que delícia, voltei. Sabe quando você volta, mas sem aquela obrigação, sem aquela pressão, sem aquele peso de você ter que aparecer pra fazer alguma coisa? Não, hoje, como eu não vivo mais de ser influenciadora, é tudo muito mais leve pra mim, sabe? Então, esse ano foi um ano de transformações incrível, assim, e eu realmente reencontrei a Lola que eu achei que tava perdida, lá no meio do nada, sabe? E eu acho, sabe, mulher, que às vezes a gente tem que se permitir ficar mal e sentir tudo o que a gente possa sentir na hora. A gente tem que se permitir sentir tudo que a gente sente na hora, pra gente não acumular aquilo e virar uma bola de neve dentro da gente. E depois quem sofre com isso é só a gente, entende? Eu me senti preparada, eu me senti pronta pra fazer esse vídeo, para que vocês entendessem realmente por que eu desapareci daqui, que não foi simplesmente porque eu quis, porque aconteceram realmente coisas que não me deixaram bem, né? Ou seja, que afetaram a minha saúde mental mesmo. E eu precisava desse tempo de amadurecimento, de autoconhecimento, enfim, para conseguir voltar à minha essência de sempre, sabe? Então, eu me senti pronta para fazer esse vídeo falando que eu vou voltar, porque agora eu me sinto eu de volta. E eu sei que nessa volta eu tinha que fazer um vídeo me explicando, né, do porquê que teve esse sumiço de volta, né? Pra vocês acompanharem essa nova fase, essa nova etapa da minha vida que eu tô louca pra compartilhar, assim, mostrar tudo, todas as coisas incríveis que estão acontecendo. E é isso. Eu espero que vocês
Acredita em mim que realmente agora não tem nenhum empecilho. Agora tá tudo em paz, digamos assim. Vocês vão realmente agora conseguir ficar mais perto de mim com tudo o que eu vou estar querendo mostrar, querendo que vocês participem de muita coisa da minha vida. Obrigada por ter me esperado, obrigada por ter assistido esse vídeo e visto o porquê disso tudo. E eu espero que vocês fiquem ligadinhas pra acompanharem os próximos vídeos que eu já tenho em mente aqui pra estar soltando pra vocês. Tá, mulher? Beijo. Até o próximo vídeo.